Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer 3 termos que causam um fator de confundimento muito grande na interpretação, porque são palavras muito parecidas em relação à sua fonética, né? São os homônimos. São eles a paresia, a parestesia e a plegia. São termos que aparecem com muita frequência nas nossas provas, nas evoluções que a gente encontra, a gente escuta também com muita facilidade, né? Muito corriqueiro, mas que fazem às vezes uma confusão muito grande em relação ao seu real significado. Então vamos lá descomplicar. Vamos começar pela paresia. A paresia, ela faz relação com a diminuição da motricidade ou ainda do movimento, né? Então, são indivíduos que têm uma redução dessa força muscular, dessa tonicidade. Com isso, tem uma diminuição desse movimento. São indivíduos, por exemplo, que podem evoluir tanto para condições de tetraparéticos como de paraparéticos, ou ainda posso dizer que esse indivíduo é hemiparético. Hemi está relacionado a quando eu digo que é uma metade, por exemplo, eu só tenho uma metade do corpo comprometida, então eu sou hemiparético. E aí é diferente quando a gente fala de tetra. Tetra está relacionado aos 4 membros, para a 2 membros. Então, por exemplo, somente os membros inferiores, conforme essa imagem aqui. M está relacionado a uma metade exclusiva, tá bom? Então, paresia, plegia e parestesia é uma coisa, que são os sufixos. Se eu estou dizendo da localização do problema, né, da condição, aí eu vou usar o termo M, tetra ou para, tá relativo à localização daquela condição. Mas a condição, nesse caso que a gente está falando, é paresia, que é a diminuição da motricidade, tá bom? A plegia, por sua vez, diferente da paresia, ela já não é mais a diminuição dessa motricidade desse movimento. A plegia, ela está relacionada à ausência completa desse movimento. Então, são indivíduos que não têm mais movimento. A paresia, ele tem uma diminuição que compromete o movimento dele, e a plegia, ele tem ausência total. Então, ele teve uma lesão medular grave, que ele cursou com uma ausência total dessa motricidade desse movimento. São indivíduos que poderão ser, por exemplo, os paraplégicos, ainda os tetraplégicos ou ainda com hemiplegia. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu estou com hemiplegia no membro superior direito, por exemplo. Eu só estou falando que esse membro superior perdeu totalmente o movimento em virtude, por exemplo, de uma lesão de plexo braquial, por exemplo. Então, plegia está relacionada à ausência do movimento. Plegia. Se eu quero dizer que é de apenas um lado, eu digo hemiplegia. Se eu estou falando só de membros superiores ou só de membros inferiores, eu falo paraplegia. Se eu estou falando que essa plegia são os 4 membros, ou seja, a ausência de movimento, são nos 4 membros, né? Membros superiores e membros inferiores, eu estou falando de tetra, ou seja, 4 membros afetados pela plegia. Então, tetraplegia. Um exemplo clássico é aquele ator que interpretou o Super-Homem, né? Que acho que se eu não me engano, se não me falha a memória, foi um acidente, uma queda de cavalo. Ele teve uma lesão medular alta que acabou comprometendo e causando uma ausência total da motricidade do movimento dos 4 membros. Então, ele tornou-se um indivíduo tetraplégico. E ainda a parestesia, que não tem relação com o movimento, então a paresia tem relação, né, a diminuição, a plegia é a ausência completa, e a parestesia não tem relação com o movimento, e sim com sensação. Então, uma sensação anormal ou ainda desagradável, né, que é como é descrita. Por exemplo, uma dormência, um formigamento no membro, um prurido, né, uma coceira, ou ainda uma queimação. Então, são sensações. Parestesia está relativo à sensação. Lembrem, faça uma associação, por exemplo, com anestesia, que o A é negação, né? Então a gente tira, né? O significado dela é tirar toda a sensação, né? Quando você anestesia o paciente, é porque você está tirando dele, faz um bloqueio, né? Para você tirar toda a sensação de dor. Então, anestesia, parestesia, sensação, plegia e paresia
é movimento, ok? Espero ter ajudado vocês e que quando surgirem essas palavras novamente, que fique claro para todo mundo. Um beijo.